Oiê, meu nome é Pamela, eu sou do segundo semestre de Jogos Digitais e eu tô aqui hoje para explicar um pouquinho sobre a biblioteca NumPy. Vamos lá. NumPy é uma biblioteca na linguagem Python que foi desenvolvida para a computação científica. Ele é capaz de resolver problemas complexos, armazenar uma grande quantidade de dados através de arrays ou, como conhecemos, através de matrizes. Com o array, podemos realizar contas simples entre um escalar e uma lista. Como aqui nesse exemplo, onde, para iniciar o NumPy, como eu já baixei na minha máquina, eu dou o import NumPy as np, que significa, em vez de escrever toda hora o NumPy, eu vou só escrever o n e o p. Então, eu criei duas variáveis, variável x, variável y. A variável x contém uma lista, que é um array, que contém os números 1, 2, 3 e 4, e a variável y é um escalar. Eu já deixei alguns exemplos prontos, então aqui eu só vou colar e vou colocar para processar. Como podemos ver, o escalar, ele age diretamente com cada elemento da lista, ou seja, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, e assim sucessivamente para todas as operações. Eu deixei aqui alguns exemplos, só para deixar mais claro o que esse array consegue fazer com o escalar. A gente também pode realizar operações entre arrays do mesmo tamanho. Ou seja, aqui eu criei duas arrays do mesmo tamanho, com 4 elementos, e como podemos ver, só uma linha. Deixei algumas contas preparadas aqui e só vou executar. A multiplicação entre x e y é igual a 3, 14, 27, 24. Por quê? Porque na multiplicação, assim como nas outras operações, ele pega o primeiro elemento de x e multiplica pelo primeiro elemento de y, o segundo de x com o segundo de y e assim sucessivamente para todas as operações. Esse não é o caso de multiplicação de matriz, onde a linha é multiplicada pela coluna. Isso será explicado mais à frente. Agora a gente vai explorar mais algumas funcionalidades do NumPy. Eu criei 3 variáveis, onde x tem 2 listas com 2 elementos cada, y tem 3 listas com 3 elementos cada, e z eu pedi para que ele fizesse um random com ranged. O que isso significa? O random ele é utilizado para gerar números aleatórios, só que ele só gera números de pontos flutuantes entre 0 e 1. Só que eu quero números maiores, então eu coloco o ranged para que ele consiga gerar números inteiros que eu escolha os limites inferiores e superiores, e que também eu posso escolher a quantidade de elementos que eu quero na minha lista. Ou seja, aqui ele vai criar uma lista com números de 10 a 50 com 5 elementos. E agora eu vou só colar o que eu já tenho feito aqui e colocar para rodar. O primeiro exemplo, que é o ngin, ele faz o quê? Ele mostra pra gente quantas dimensões o array tem. Então, no caso, o array x possui 2 dimensões. O próximo é o shape. O shape mostra pra gente qual que é o formato da nossa array. Então, aqui, o array y possui formato 3x3, que é linha por coluna. O array x possui formato 2x2, linha por coluna. Se a gente voltar aqui, veremos que realmente o y é 3x3 e o x é 2x2. O próximo é o sum. O sum mostra pra gente qual que é a soma de todos os elementos da lista que a gente pedir. No caso aqui eu pedi a lista x, então ele me diz que a soma de todos os elementos dessa lista é 20. Se olharmos aqui no x, 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20. Então tá certo. O próximo é o max. O max mostra pra gente qual que é o número maior da lista que a gente pedir. No caso, aqui temos listas pequenas, só que terão momentos que iremos ter matrizes
gigantes e precisaremos desse dado. Então, é importante que a gente decore esse código para que fique mais fácil na hora de encontrar um número. Aqui eu pedi para ele o máximo da variável y. Então, dentro da variável y, ele me mostra que o maior número dessa lista é o 7. Então, ele não pega só uma, só a primeira ou só a última. Ele pega todas as listas dessa variável e ele encontra o maior número. E assim também é com o mínimo. Aqui eu pedi o mínimo de x. Então, ele retorna para mim que o menor número dessa lista é 2. Se viermos aqui, realmente o menor número dessa lista é 2. Agora, eu pedi para ele imprimir o z. O z, que é aquele número aleatório que tínhamos criado. Então, aqui, ele mostra para a gente que a lista que ele criou foi 28, 20, 47, 38 e 25. E juntando três funcionalidades do que eu acabei de falar, ele mostra para a gente que o maior número dessa lista é o 47, o menor é o 20 e o formato dela é 5, por que 5, porque ele mostra apenas que são 5 elementos, então o outro fica em evidência. Por último, a gente vai trabalhar com multiplicação de matriz, só que agora da maneira correta. Eu criei duas variáveis, a primeira é x, com o array que eu denominei os números, e a segunda eu coloquei para gerar aleatório, com números entre 0 e 10, e eu pedi que fosse uma matriz 3 por 3. Na outra versão do Randit, o terceiro elemento a gente tinha colocado só um número. Por quê? Porque ele só denominou a quantidade de elementos, ou seja, a quantidade de colunas. Aqui não, a gente deixa exatamente a quantidade de linhas e colunas que a gente vai querer. Então, eu vou colar aqui e vou executar. Executando, ele mostra para mim as duas matrizes que eu criei. A primeira que eu dei o número e a segunda que ele gerou aleatoriamente. E através da conta que eu pego o x, ponto, dot, e coloco entre parênteses o y. O que é esse dot? Esse dot vai fazer com que a matriz x multiplique no esquema de linhas por coluna com a matriz y. Então, na fórmula matemática, essa é a maneira correta de fazer uma multiplicação entre matrizes, porque da outra forma, ele só ia multiplicar o primeiro elemento da primeira com o primeiro da segunda, o segundo elemento da primeira com o segundo elemento da segunda e assim sucessivamente. Já aqui não, ele já dá o resultado exato de uma maneira correta de fazer uma multiplicação de matrizes.